Bom dia, queridos alunos. Estou aqui para a gente fazer uma revisão sobre a matéria que nós conversamos hoje, nossa disciplina de projeto de vida. Hoje, dia 28 de maio, nós trabalhamos a aula 5 da apostila Quem Sou Eu e Minha Escolha Profissional. Então, eu vou fazer aqui um comentário sobre os pontos principais e deixar disponível para que vocês recorram a esse vídeo sempre que quiserem relembrar esses conceitos que são tão importantes, tá bom? A primeira pergunta que eu faço para vocês é se você está vivendo ou se você está existindo, né? Por que eu estou perguntando isso, né? Que existe uma diferença entre viver e existir. Quando eu existo, eu não tomo muitas decisões conscientes. Normalmente, quando eu existo, eu faço como uma música que talvez vocês não conheçam, mas os pais de vocês com certeza conhecem, do Zeca Pagodinho, que fala: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quando eu existo, eu vou deixando as situações que acontecem na minha vida me levar, né? Eu vou viver como se fosse uma planta, né? Satisfazendo as minhas necessidades vitais, talvez, né? Uma ou outra escolha, mas não vou fazer escolhas conscientes que atendam à minha vida e que me aproximem do meu propósito de vida. Agora, quando eu vivo realmente, eu acordo, eu uso o meu dia para me preencher, para me tornar uma pessoa melhor e para me aproximar do meu propósito, do meu sonho profissional ou daquilo que eu gosto de realizar e que me faz sentir gratidão, por exemplo. Aí trouxe para vocês também alguns questionamentos a respeito da sua escolha profissional, né? Quando nós falamos de escolha profissional, é muito importante que a gente relacione aos pontos que a gente já estudou em outras aulas, né? A minha escolha profissional assertiva ou aquilo que eu escolher que vai atender o meu propósito de vida tem muito a ver com a maneira como eu me enxergo, né? Que seria a minha autoimagem. Tem muito a ver com a minha autoestima, né? Se eu sou uma pessoa que cuido da minha autoestima e cuido da minha autoimagem, né, da forma como eu me vejo, eu me conheço bem, provavelmente eu vou conseguir fazer escolhas profissionais que atendam ao meu propósito de vida, né? O que é o propósito de vida? É aquilo que eu faço e que me faz ter alegria, que me faz não considerar a minha ação como um trabalho, mas sim como uma realização pessoal. Isso é um propósito de vida. E aí, se eu tenho uma boa autoimagem, um autoconhecimento bom, né? Se eu tenho uma autorregulação das emoções, eu vou conseguir fazer uma escolha profissional mais assertiva e que atenda a minha vida, né? E aí eu faço algumas perguntas para que vocês, enquanto assistem esse vídeo, que vocês vão respondendo aí numa folha de anotação e de preferência que vocês deixem no lugar que vocês possam visualizar para sempre lembrar, né? A primeira pergunta é: por que eu vou procurar um trabalho? Vocês estão começando a entrar no mercado de trabalho. E a pergunta que eu faço é: por que trabalhar? O que você pensa ser importante quando você for escolher o seu trabalho, a sua profissão? Eu sei que muitos de vocês ainda não fizeram essa escolha e isso não tem problema algum, né? Mas saber por que trabalhar faz toda a diferença na hora de escolher um trabalho, né? E aí, um desafio que eu faço para vocês é que quando forem escolher a profissão de vocês, pensem aqui que critérios vocês pretendem atender. Você vai pretender receber só um bom retorno financeiro, por exemplo, né? Não que isso não seja importante, né? Mas muitas vezes as pessoas trabalham única e exclusivamente para terem um excelente retorno financeiro. E aí, normalmente, o que acontece com essas pessoas é que, num determinado momento da vida, elas se cansam do trabalho.
porque elas estão muito distantes do propósito da vida delas, né? Daquilo que realmente faz sentido para elas. E aí nem conseguem oferecer tantas contribuições para o mundo, porque nem para si próprias elas oferecem, elas têm muito dinheiro. Porém, quando estão no trabalho, estão aí esperando arduamente a sexta-feira, né? Ou quando trabalham muito em prol de um retorno grande financeiro, às vezes não tem nem sábado nem domingo, vivem para trabalhar. E aí existe uma diferença, né, do profissional que busca apenas o retorno financeiro daquele que busca mais do que retorno financeiro. O retorno financeiro é um objetivo, mas essa pessoa encontra um sentido para o trabalho, que quando vai trabalhar não percebe a hora passar, porque faz aquilo que preenche o coração, traz gratidão, volta para casa grato, sabe que o trabalho é um recurso de vida e não o único meio para viver, né? Então o trabalho não está na frente das relações, na frente do autocuidado. O trabalho é mais um aspecto da vida, né? E aí tem a diferença do que é ser um profissional de sucesso e sucesso profissional, né? Um profissional de sucesso, ele vai pensar em todos esses aspectos, né? A contribuição que ele pode dar para o mundo, o quanto ele encontra sentido no trabalho que ele realiza, o retorno financeiro para poder viver uma vida digna, né? Enquanto que o sucesso profissional tem muito a ver com o retorno financeiro somente, né? E aí eu pergunto para vocês, né? O que é importante para vocês? Ser um profissional de sucesso com todas essas áreas bem cuidadas, né? A área emocional, a área relacional, a área financeira, cuidada, encontrando um sentido para a vida, ou vocês querem trabalhar em uma profissão que valorize apenas o retorno financeiro? É uma escolha. Para que vocês façam essa escolha, é muito importante que vocês se conheçam, que vocês saibam do que é importante para vocês, né? Eu propus na nossa aula de hoje que vocês fizessem a atividade da página 47. Essa atividade da página 47 pergunta sobre quais habilidades que você considera que precisa trabalhar para ter sucesso profissional, né? Vocês já fizeram aí o mapa socioemocional, certo? Fizeram um quiz profissional e vocês já têm alguma ideia do que vocês vão precisar trabalhar para serem excelentes profissionais. E não só excelentes profissionais no que diz respeito a retorno financeiro, né? Mas realizados enquanto seres humanos. E aí eu propus que vocês fizessem essa atividade, por isso que eu digo que é importante colocar essas informações num lugar bem visível, né, do quarto de vocês ou onde vocês costumam ficar mais em casa, porque isso ajuda vocês a começarem a viver e não só existir, porque aí vocês têm consciência, têm clareza do que vocês precisam cuidar e com certeza vão cuidar melhor do tempo que vocês têm, né? Vão fazer melhores escolhas. O material também traz pra gente a diferença entre pensar e desenvolver a arte de pensar. Eu costumo dizer que aquela pessoa que existe, ela pensa, tá? Então, quem é mesmo a pessoa que existe? É aquela que não faz escolhas conscientes. Ela deixa a vida levá-la, né? Depois eu penso, depois eu vejo, depois eu resolvo. Essa é a pessoa que existe. E normalmente a pessoa que existe, ela vai ter uma série de pensamentos, então ela pensa, porém ela não faz a gestão do que ela pensa, né? Ela não tem desenvolvida a habilidade de cuidar dos pensamentos e fazer com que esses pensamentos tragam algum benefício humano para ela. Normalmente quem existe tem aí muitos pensamentos, às vezes fica tomado por eles. Tem muita gente que fala, eu não paro de pensar um minuto, e aí a minha vida externa fica bagunçada, eu não tenho organização, eu não consigo me planejar para as coisas, eu falo que vou fazer uma coisa e deixo para depois, porque eu já esqueci, né?
Então, uma sugestão é que vocês pesquisem sobre Mindfulness, que é uma técnica de estar presente. Estar presente no que vocês estão fazendo, concentrados, focados, porque a gente pode ter vários tipos de pensamento. Eu garanto que se eu disser para vocês agora, assim, olha, não pensem em melancia, por exemplo. Já pensaram? Né? Então, pensar é uma característica que a gente tem quando a gente existe. Agora, o que pensar e gerir esses pensamentos é que vai fazer a diferença. Então, eu me distraí, tudo bem, eu me distraí, mas eu preciso voltar ao foco. Quando eu tenho clareza de quem eu sou e do que eu quero para minha vida, eu vou conseguir focar muito melhor. E o Mindfulness é um exercício de respiração e de presença, de atenção plena, que pode muito nos ajudar a manter foco, né? A saber o que eu quero, a voltar para aquilo que faz sentido para mim, tá bom? E o material vai falar que quem vive desenvolve a arte do pensar, que é exatamente a gestão da emoção, né? A gestão do pensamento. É gerir o que eu penso, é cuidar do que eu penso e é escolher, às vezes, no que eu vou pensar. Então, às vezes, eu estou aqui focada no estudo e aí alguns pensamentos vêm me sequestrar de outras coisas, outras preocupações. Eu ter consciência disso, eu falar, opa, peraí, meu pensamento está fugindo, deixa eu voltar para cá. Quanto mais eu faço esse exercício de gerenciamento do pensamento, mais o meu cérebro, o músculo cerebral fica pronto para manter o foco, né? Eu resistir a essa distração que às vezes eu tenho, faz com que eu fique cada vez melhor nessa habilidade de gerir o pensamento. Então é um exercício, não é uma coisa que a gente faz naturalmente, principalmente nesse mundo que a gente tem muitos estímulos e muitas distrações. Então, ter consciência de que fazer esse exercício vai cada vez me tornar uma pessoa mais focada naquilo que é importante para mim, faz toda a diferença, para que eu consiga colocar em prática, né? E aí também o material diz que a gente é fruto da maneira como a gente gerencia o pensamento. É exatamente o que eu disse para vocês, né? Se eu não gerencio os meus pensamentos, eu não vou ter foco, eu não vou saber aonde eu quero chegar. E aí eu não estou falando nem de escolha profissional, eu estou falando do chegar até o fim da semana, o que eu preciso fazer até o fim da semana. Aí tem várias estratégias que vão me ajudar a manter o foco, né? Por exemplo, ter um diário, ter um calendário lá com o que eu preciso fazer, o que eu preciso realizar. Mas não adianta eu ter todas as ferramentas se eu não tiver a consciência e a intenção de praticar a atenção plena para aquilo que é importante, né? Se eu não tiver essa intenção e ficar depositando nessas ferramentas uma confiança, essas ferramentas por si só não dizem nada. Elas só fazem diferença quando a gente tem a intenção de usá-las. Então, fica aí a dica de vocês procurarem o que seria o exercício do Mindfulness, que é a de atenção plena, e também de vocês se avaliarem, vocês têm vivido ou têm existido, né? E o que é importante para vocês no mundo do trabalho, como vocês vão fazer essas escolhas profissionais, certo, gente? Um beijo grande, espero que essas reflexões tragam algum benefício para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.